Patrimônio. A origem da palavra remonta a um bem deixado por herança. Mas e quando os herdeiros são todos os povos do planeta ou os moradores de uma comunidade inteira? O Como Vivemos de hoje passeia pelos patrimônios material, imaterial e natural de diferentes povos e mostra como somos ricos, pródigos em tradição, cultura e natureza. E por isso mesmo cheios de responsabilidades com a preservação de todos eles. Prepare-se, o programa começa agora. Cada sociedade possui seus patrimônios, que podem ser construções, paisagens naturais ou hábitos e costumes do seu povo. Esses bens culturais são valiosos para um grupo social ou para toda a humanidade. Dá uma olhada em como a Unesco classifica os patrimônios. Existem mais de 1000 sítios do Patrimônio Mundial da Unesco em todo o mundo. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura foi fundada em 1945. Com sede em Paris, tem como objetivo promover a colaboração em educação, ciência e cultura, contribuindo para a paz e a segurança. A Unesco classifica os lugares mais bonitos do mundo de acordo com a Convenção do Patrimônio Mundial de 1972. Hoje, ela promove a cooperação internacional entre os 163 estados que aderiram à Convenção para preservar e proteger o patrimônio cultural e natural. Desastres naturais, poluição, caça ilegal, urbanização, desenvolvimento descontrolado do turismo, conflitos e guerras podem ameaçar esses lugares. Dezenas já entraram na lista de patrimônio mundial em perigo. As sociedades humanas expressam suas identidades através da linguagem, música, tradições orais e habilidades artesanais passadas de geração para geração. Com muitas dessas práticas ameaçadas de desaparecer completamente, em 2003 a Unesco adotou uma convenção para proteger o patrimônio cultural imaterial, com mais de 300 elementos. A lista tem o objetivo de proteger a diversidade cultural e inclui 34 tradições sob ameaça de extinção. Sabe aquela comida típica de uma comunidade? Ou ainda, o modo de bordar seus tecidos, costumes passados de geração a geração? Eles são considerados bens materiais porque são o modo de viver de um povo, aprendido pelos antepassados e transmitido às gerações futuras, como o queijo polonês. Em uma sala escura no pé das montanhas polonesas Tatras, um pastor de ovelhas cumpre um honrado ritual: fazer o queijo ossipek. Feito com leite fresco de ovelhas, a especialidade local toma forma lentamente, moldado à mão. Primeiro, você tem que coalhar o leite. Então molda o queijo e coloca em água fervente. Você pode ver quanto trabalho manual há nisso. Então, nós colocamos o queijo em salmoura por 24 horas. Alguns deixam por 48 horas. Eu deixo apenas por 24. Este queijo é parte do folclore do sudeste da Polônia, assim como a cerimônia anual tradicional de migração das ovelhas para pastos de verão. O futuro do método rústico de produção do queijo ossipek recebeu um grande incentivo da União Europeia. Em 2008, ele recebeu a classificação DOP, de designação de origem protegida. Isso quer dizer que não só o nome do queijo é protegido, assim como seu principal ingrediente, o leite não processado. Se você usar queijo pasteurizado, não dá certo, porque isso mata as bactérias. Com a classificação da União Europeia, nós poderemos continuar a produzir usando leite não pasteurizado e continuar a fazer queijo. Para os criadores de ovelhas, o selo da União Europeia foi a salvação. Agora, a produção pode ser preservada. Esta técnica data dos séculos XV e XVI. As ferramentas são feitas de madeira, como as cabanas dos pastores de ovelhas. Se nós não tivéssemos estabelecido estes padrões, quando nos uníssemos à União Europeia, nossa produção ia diminuir gradativamente, até desaparecer por completo.
Nem todos os produtores de queijo são tão confiantes. Muitos temem serem atingidos pelo alto custo das inspeções sanitárias da União Europeia. E outros viram as vendas caírem após a classificação. Hoje, apenas 1/4 do queijo Ospec ainda é feito da forma tradicional. A música é a expressão da identidade de um povo. E esse tesouro pode ser importante para além das fronteiras nacionais, tornando-se patrimônio mundial, como o fado. Ai, meu triste fado, que em tão dura paixão me sepulta, que amor não seja dor, que me deixou tão... Há muita mágoa. Essa tal palavra, perguntam-me sempre, a palavra saudade, é uma palavra muito portuguesa e muito bonita, mas que de facto é uma palavra que é forte, que é muito difícil de transcrever para um estrangeiro, mas que é a falta de qualquer coisa, é a falta do nosso país, é a falta das nossas mulheres. Deserta, triste, abatida, na mais estranha cegueira. O fado é um estilo musical das camadas populares e nasceu aqui no coração de Lisboa. De sexta a domingo, voluntários fazem uma visita guiada pelo bairro na esperança de restaurar a imagem do lugar. À volta da capelinha da Senhora da Saúde. É muito bella, é stato bello sia... É muito bonito, agradável de escutar ao vivo. É lindo ver moradores do bairro cantando junto. E é muito bom ouvir a história do lugar onde nasceu o fado. Lui del quartiere dove è nato il fado, in fondo. Ai, meu triste fado, que em tão dura paixão me sepulta. Cidades e construções históricas também são patrimônios, pois materializam os costumes de um lugar. Estas curiosas estruturas são conhecidas como chaminés de fada. Há centenas delas aqui na Capadócia, região central da Turquia. Formadas há milhões de anos pela atividade vulcânica e pela erosão dos ventos, eram habitadas até meados dos anos 80, quando o governo começou a cobrar aluguel, afugentando a maioria dos moradores. Muitas chaminés estão mal conservadas porque a maioria está desocupada e não tem manutenção. Mas o problema vai além das autoridades locais, porque nós não podemos consertá-las sozinhos. Precisamos da permissão do Comitê de Monumentos, e isso depende do Estado. Mas tem gente que se recusa a sair, como Mehmet. Este criador de cavalos quer permanecer no local onde seus ancestrais viveram, em harmonia com a natureza. Além disso, ele garante que a casa é confortável. É muito agradável viver aqui, só é preciso ter cuidado com a manutenção. A maior inimiga é a água, que entra nas cavidades e congela no inverno, aumentando as rachaduras. Com o passar do tempo, a chaminé pode desmoronar. Foi o que quase aconteceu aqui. Situada bem no meio do Museu a Céu Aberto de Goreme, esta estrutura está com grandes rachaduras. Foi salva graças à intervenção das autoridades locais. Savas, guia do Museu de Goreme, explica que é preciso acompanhar diariamente como as rachaduras evoluem. Neste caso, o conserto foi subsidiado, porque a chaminé está inscrita no Patrimônio Mundial da ONU. Outras 100 chaminés de fada precisam de conserto com urgência, mas não constam da lista do Patrimônio Mundial e, por isso, não recebem subsídios. Muitas correm o risco de desmoronar a qualquer momento, colocando em risco este tesouro geológico e a segurança dos muitos turistas que visitam o local. Paisagens com ecossistemas únicos constituem o patrimônio natural, considerando os aspectos culturais e a natureza do lugar. Esse tipo de patrimônio leva em conta a maneira de um povo interagir com o meio ambiente local e, ao mesmo tempo, revela a necessidade fundamental de preservação. O Pantanal, no estado do Mato Grosso, fronteira com Paraguai e Bolívia, é a maior área alagada do mundo e tem 2 vezes o tamanho de Portugal.
Este turista alemão viajou mais de 10 mil quilômetros para chegar a esta área remota do Rio Paraguai, famosa pela vida selvagem. O que observamos aqui em 2 dias é impressionante. Vimos capivaras, uma onça bem rápido, muitos crocodilos e milhares de pássaros. O Brasil abriga o maior número de espécies endêmicas, muitas em extinção. A onça, a mais famosa delas, pode ser encontrada nesta área do Pantanal. O local é perfeito para observar os felinos que saem da floresta para se refrescar na beira do rio e caçar capivaras. Em 2005, o ecologista Douglas Trent lançou um projeto ambiental e educacional para listar as espécies ameaçadas de extinção. Até agora, ele já viu 51 onças. Uma boa notícia para o animal solitário que precisa de vastos territórios para se reproduzir. Atualmente, o número crescente de onças atrai turistas de todo o mundo e gera renda para os nativos envolvidos com o ecoturismo. Mas nem todos estão satisfeitos. Alguns moradores dizem que os animais têm mais direito do que os homens e temem os felinos. Desde 2007, 4 pessoas foram atacadas e uma não sobreviveu. A pesca é outra atração, principalmente quando a área não está alagada. Grande parte da floresta é protegida e há projetos para conservar o rio também. Cáceres foi a primeira cidade a fazer uma lei municipal que reteve para 5 quilos e 1 exemplar as cotas de peixe, de pescado, retirando do rio. E bloqueou a pesca do dourado. Com mais de 85% de vegetação intocada, o Pantanal é um dos maiores santuários da vida selvagem do mundo. E precisa continuar assim para que as onças e outras espécies em risco consigam sobreviver. O Rio de Janeiro é a primeira cidade do mundo a receber da Unesco o título de Patrimônio Mundial como paisagem cultural. Aproveite a riqueza à sua volta e desfrute das tradições e belezas da cidade maravilhosa. Mas não se esqueça de preservá-la. O Como Vivemos fica por aqui. Até a próxima!